mamãe e papai, tudo bem? Antes de falar sobre introdução alimentar, vamos falar sobre ciência e entender o porquê nós estamos aqui nos esforçando ao máximo para entregar o melhor alimento para os nossos filhos? Você já ouviu falar em programming ou programação metabólica? Esse termo foi introduzido na literatura por Durner em 1974, a partir de estudos e ensaios clínicos que demonstraram evidências de que fatores nutricionais e metabólicos nas fases iniciais do desenvolvimento humano têm efeito em longo prazo na programação, daí o termo, da saúde na vida adulta. Programming significa um ajuste do sistema fisiológico por uma ação deletéria em um período suscetível, como as primeiras fases da vida, resultando em consequências fisiológicas de longo prazo. São modificações permanentes na estrutura, fisiologia ou metabolismo de um órgão que colaboram para o surgimento de doenças ao longo da vida. A vida intrauterina é um período crítico de desenvolvimento que pode ser fortemente afetado por estímulos ou agressões. Como exemplo, podemos citar as más práticas de alimentação do primeiro ano de vida e o desenvolvimento de obesidade no futuro. Sabemos que o leite materno pode ter um efeito protetor e reduzir o risco de obesidade na vida adulta, numa amostra de que a alimentação do bebê pode ter reflexos lá no futuro. Os componentes da dieta, ou seja, os alimentos, são os principais fatores ambientais que influenciam no genoma humano. E essa interação ao longo da vida pode definir o estado de saúde ou doença no indivíduo. A ciência que estuda esses fatores se chama nutrigenômica. Os nutrientes dos alimentos têm efeitos na expressão dos nossos genes e das proteínas e influenciam no nosso metabolismo. Enquanto a genômica é a expressão dos nossos genes no nosso organismo, a epigenética é sobre o desenvolvimento e programação e é sobre a epigenética que iremos falar agora. A epigenética, ao mesmo tempo que carrega um peso de responsabilidade a respeito da herança que podemos deixar para os nossos filhos, para mim é um alívio, pois é como se ela nos tirasse em partes a sentença da genética. Nós não somos mais reféns, ou seja, não é porque os nossos familiares são diabéticos e que temos genes para sermos que seremos. O nosso estilo de vida pode mudar o nosso destino. A genética sempre terá seu peso, mas o que somos é o somatório do meio em que vivemos e de como vivemos. Epigenética, então, trata-se do conjunto de mecanismos que revelam como o ambiente influencia no nosso genoma. O ambiente inclui alimentação e nutrição e a forma como vivemos. O estudo da epigenética mostra como a nutrição, especialmente na fase do crescimento humano, pode influenciar na manutenção da saúde e na prevenção da doença. Ela estuda as mudanças na atividade do gene que não alteram a sequência do DNA. Os fatores ambientais envolvidos são dieta, obesidade, estresse, poluição, uso de agrotóxicos, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, medicamentos e drogas. Esses fatores podem gerar fenômenos epigenéticos nos nossos genes, os quais herdamos nos nossos pais, e mesmo que eles não se alterem, eles se expressam de maneiras diferentes. Essas mudanças epigenéticas podem ocorrer intraútero, no desenvolvimento do recém-nascido, na puberdade e na terceira idade. Mudanças essas que podem ser transmitidas para as futuras gerações. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e, a partir desse período, a introdução de alimentos sólidos complementarmente à amamentação, que deve ser estimulada até os 2 anos ou mais. A introdução dos alimentos na dieta da criança deve ser feita de forma saudável, com alimentos naturais e respeitando tudo que vou discorrer ao longo deste curso. E é para isso que estamos aqui, para fazer o nosso melhor, de modo que os nossos filhos tenham a oportunidade de modular seus genes de acordo com o ambiente a que estão expostos, gerando saúde e prevenindo doença. Porque nós queremos um filho saudável a vida toda, e não apenas na juventude. Foi também a partir desses conceitos que surgiu a dieta dos 1.100 dias. E quanto mais falamos em programação metabólica, mais percebemos que precisamos dar passos para trás e pensar o futuro como reflexo do que fizemos ou herdamos dos nossos antepassados. Digo isso porque hoje reconhece-se a importância da preparação dos nossos corpos para uma gestação. E não estou falando apenas da mulher, para onde o foco sempre voltou-se, mas também do homem. Afinal, um bebê é feito de 50% mamãe, 50% papai. O estilo da vida da mulher e do homem antes da fecundação pode programar os seus gametas para que os filhos nascidos a partir deles tenham um risco aumentado, por exemplo, de obesidade, e para o desenvolvimento de doenças como diabetes e câncer. Um estudo avaliou, por exemplo, que os espermatozoides de homens gordos e magros tinham marcadores epigenéticos diferentes, sendo a modificação dos primeiros relacionada ao controle do apetite e regulação do desenvolvimento cerebral. Ou seja, quem quer ser pai ou mãe precisa estar saudável no momento da concepção.
Quem somos e a nossa saúde foram influenciados pelas escolhas e experiências de vida dos nossos pais, avós, bisavós e talvez até tataravós. Somos um misto de genética herdada, ambiente que vivemos e experiências dos nossos ascendentes. Assim, essa dieta consiste em cuidar dos nossos corpos no período pré-concepção, por no mínimo 90 dias, porque na verdade deveríamos cuidar dos nossos corpos por toda a vida. E complementam-se 1.100 dias ao somar o período gestacional, ou seja, a vida intrauterina, mais os 2 primeiros anos de vida. Eu não sei o que vocês, pais, fizeram antes de engravidar, ou mesmo na gestação e na fase da amamentação. O que sei é que podemos fazer diferente a partir de agora. E uma introdução alimentar bem feita pode mudar a condição de saúde do seu filho durante toda a sua vida. E para além dele, atingir as próximas gerações. Vamos juntos fazer isso bem feito?